Bem-vindos! Hoje temos um material um pouco diferente, um texto mais introspectivo de um blog pessoal. É do Charles Fernandes. O título é As Mesmas Duas Portas. E olha, é curtinho, mas, nossa, tem uma carga emocional, um simbolismo bem forte. A ideia aqui é a gente conversar sobre essa metáfora central, né, das duas portas. E tentar entender esses sentimentos que o autor coloca, de indecisão, quase uma paralisia. Basicamente, a imagem que ele pinta é essa. Alguém, repetidamente, talvez toda noite, parado diante de duas portas, iguais. Uma delas, a pessoa já conhece o caminho, sabe onde vai dar. E, pelo que o texto sugere, talvez não seja mais um lugar bom, sabe? Um lugar de satisfação. E a outra porta, bom, essa nunca foi aberta. Representa o desconhecido, o novo. É fascinante, né? Como essa imagem aparentemente simples, ela ganha uma profundidade enorme. Essas portas viram um símbolo muito poderoso para momentos de escolha na vida. Aquela tensão clássica, né? Entre continuar na rotina, no que já se conhece. Mesmo que essa rotina seja meio insatisfatória. Exato, mesmo que seja, é a tensão entre isso e o risco de mudar, de ir para o desconhecido. Tem uma frase ali que é muito chave, eu acho. Mesmo sabendo que ela vai levar para onde eu já estou. Nossa, essa frase pega. Mostra uma consciência, né? Total. Uma consciência da própria inércia. A pessoa sabe o resultado, mas a força do hábito, ou talvez o medo, né, faz escolher o mesmo caminho. E o texto descreve o peso disso. Fala das dores antes de dormir, que é interessante porque contrasta com a beleza do dia lá fora. Tem também o peso do olhar. E menciona até a busca por justificativas, tipo nos vícios repetidos. Quase como desculpas para não ter que encarar a outra porta, a porta da mudança. Exatamente. E aí a gente entra num ponto muito ligado à psicologia mesmo, que é essa resistência à mudança. O interessante é pensar por que o conforto do que é familiar, mesmo sendo limitante ou até doloroso, por que isso muitas vezes parece mais forte. Mais forte que o desejo de algo novo? É. Ou mais forte que a própria insatisfação atual. Parece que o medo do que não se conhece, da incerteza, é um bloqueio imenso. E a autossabotagem fica muito evidente. Aquela coisa de a gente mesmo criar os obstáculos, sabe? Fica claro naquela pergunta que ele faz. Ah, e a das chaves? Isso, será que um dia eu vou cansar de mentir que perdi as chaves? E ela nem trancada está. Quer dizer, a porta tá ali aberta. A maçaneta funciona. Não tem uma barreira real, física. Nenhuma. A barreira é totalmente interna. É autoimposta. Mas o que me chama muito a atenção, talvez o ponto mais forte para mim, é essa clareza toda. A pessoa no texto sabe disso tudo, ela percebe que a mudança está logo ali, é só um gesto, é só virar maçaneta. Não tem chave perdida, não tem cadeado. Sim, a consciência está presente. E mesmo assim, a ação não vem. Termina com aquele talvez amanhã, essa lucidez sobre a própria inércia, sem que isso gere o movimento. Isso é muito, muito forte. E essa é uma camada ainda mais complexa, eu diria, porque sugere que só saber, só ter consciência da autossabotagem não basta para romper com ela. Às vezes, talvez, essa consciência até paralise mais, por mostrar o tamanho do abismo entre o saber e o fazer. Faz sentido. E se a gente pensar nisso de forma mais ampla, nossa, quantas pessoas não vivem dilemas parecidos? Presas em ciclos, sabe? Trabalho, relacionamentos, hábitos, onde o que é familiar, mesmo que já esteja desgastado, vira uma espécie de zona de conforto, uma armadilha confortável. Uma armadilha. Boa definição. E a porta fechada, que nunca se abre, representa justamente essa dificuldade que a gente tem às vezes de se permitir um novo, de se dar a chance de chegar a um novo lugar, como diz o texto. Então, resumindo um pouco, o texto consegue capturar muito bem essa luta interna, que é bem universal, né? Essa briga entre querer algo diferente e o medo. Um medo que quase congela de largar o que se tem, mesmo que o que se tem já não sirva mais. Exato. A força da metáfora das duas portas está aí, eu acho, em mostrar como é complexo não só escolher, mas se permitir escolher, se dar permissão para mudar. Perfeitamente colocado. E é importante lembrar, né? A porta desconhecida não vem com garantia de nada.
Não é a promessa de um final feliz automático. De jeito nenhum. Ela representa a possibilidade, a abertura para o diferente, com tudo que isso envolve. Riscos, potenciais, o novo. A tal chave que ele menciona ter perdido de mentira, ela não está perdida de verdade. Ela está na decisão, na coragem, talvez, de finalmente virar a maçaneta. De aceitar que a incerteza faz parte. Sim. Aceitar a incerteza. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, que o próprio texto inspira. Se uma porta sempre leva para o mesmo lugar e a outra fica fechada por escolha, mesmo que uma escolha difícil, será que não existem outras portas, outros caminhos, outras alternativas que nem estão sendo vistas? Que ficam de fora dessa escolha tão binária, entre só essas duas opções? Fica aí para pensar.